Fala família, como é que vocês estão? Meu nome é Renato Gasparino e estou aqui para trazer as principais atualizações sobre o mercado da bola brasileiro, que tem pegado fogo nesta quinta-feira. E a gente vai trazer para vocês todas as atualizações. Só que antes eu vou pedir a cada um que deixe aqui o seu gostei, que se inscreva no nosso canal, porque sua participação é de extrema importância para o nosso crescimento. Conto demais com o seu apoio. Agora se liga, família. Nesta quinta-feira, o Cruzeiro anunciou de forma oficial a contratação do atacante Marquinhos, jogador que esteve emprestado pelo Arsenal ao Fluminense na temporada passada e até trabalhou com o Fernando Diniz. Fez várias funções dentro de campo, mas não conseguiu vingar. E agora o Cruzeiro vai dar uma segunda oportunidade ao jogador, que chega por empréstimo até dezembro desta temporada. E outro atleta que foi anunciado de forma oficial foi o zagueiro Maicon, jogador que estava no Vasco, não teve o seu contrato renovado e assinou o vínculo com o Curitiba para a disputa do Campeonato Brasileiro Série B. O Maicon era muito criticado, mas acreditamos que ele ainda tem a capacidade de atuar em alto nível, pelo menos em um Campeonato Brasileiro Série B. Outra informação, outro anúncio oficial que foi feito, este pelos Estudiantes lá da Argentina, sobre a situação do atacante Lucas Alario, jogador de 32 anos de idade, que chegou com enorme expectativa ao Internacional, não vingou como era esperado e agora o jogador foi anunciado de forma oficial pelo Estudiantes com contrato até dezembro de 2026. Outro anúncio oficial que aconteceu foi o Bahia, que conseguiu a contratação de Rodrigo Nestor do São Paulo. O Bahia acertou a contratação por empréstimo, mas pagou 10 milhões de reais só pelo empréstimo do jogador, com opção de compra, ou melhor, obrigação de compra, caso atinja algumas metas estipuladas no contrato. E se o Nestor for titular lá no Bahia, ele será comprado por mais 30 milhões de reais. Já em Minas Gerais, já é dado como certo a saída do meia Zaratio, jogador revelado no Racing da Argentina, e é para lá que ele está voltando. O jornalista César Luiz Melo trouxe a informação de que a negociação vai girar em torno de 4 milhões e meio de dólares, cerca de 27,4 milhões de reais na cotação atual, pela transferência de 50% do passe do jogador, que deve deixar o Atlético nas próximas horas. Já o Santos está fechando a contratação de Álvaro Bareal, ex-Cruzeiro, que em muitas ocasiões foi titular do Cruzeiro. É um jogador muito habilidoso, mas é um cara que sofreu com um problema no tornozelo que acabou prejudicando na sua passagem na Toca da Raposa. Até os últimos dias ainda era uma indefinição sobre a permanência ou não do Álvaro Bareal. E agora o Santos tenta o empréstimo junto ao Cincinnati dos Estados Unidos e tem negociações avançadas para que esta negociação finalmente aconteça. Outra informação é que o Cruzeiro desistiu da contratação de Valentim Gomes. Após semanas de negociação e o Cruzeiro topando pagar mais de 10 milhões de dólares pela transferência do zagueiro campeão do futebol argentino, eles acabaram desistindo pela demora da diretoria do Vélez, que sempre aumentava a pedida. Negociação começou em 8 milhões de dólares, acabou nos 10, o Cruzeiro topou pagar, mas o Vélez queria mais e mais, e por isso o Cruzeiro desistiu da contratação e focou apenas no Fabrício Bruno, já que o Cruzeiro acertou a vinda do jogador para Belo Horizonte por 7 milhões de euros, cerca de 45 milhões de reais, por 100% do zagueiro de 28 anos de idade. Informação confirmada pelo Vene e também pelo Samuel Venâncio. Outra informação que a gente tem para compartilhar com vocês, essa do jornalista Bruno Andrade e André Herman do All Sport, é de que o Manchester City da Inglaterra chegou a um acordo verbal pelo zagueiro Vitor Reis. O clube inglês está sinalizando com a proposta de 40 milhões de euros para tirar o zagueiro do Palmeiras. A grande promessa vai valer 252 milhões de reais. Podem falar o que for do Palmeiras, mas não existe time aqui no futebol brasileiro que revela tantos bons jogadores, que vende tão bem. E é por isso que o Palmeiras tá cheio de grana, porque sabe vender os teus ativos.
Endrick muito bem vendido, Luiz Guilherme muito bem vendido, Estevão muito bem vendido e o Vitor Reis não vai ficar de fora. Será outra grande venda da história do Palmeiras. E nas últimas horas, o Vasco também anunciou de forma oficial a contratação do zagueiro Lucas Oliveira, jogador que pertencia ao Cruzeiro. Tem 28 anos de idade, estava no futebol japonês e não estava nos planos da Raposa. O atleta rescindiu seu contrato de forma amigável, com o Cruzeiro mantendo uma porcentagem dos seus direitos econômicos. E assim, o atleta assina vínculo com o Vasco até dezembro de 2026. Outra informação é de que Zé Rafael recusou a segunda investida do Santos para se tornar reforço na temporada de 2025. Lembrando a vocês que é a segunda vez que o Santos tenta a contratação do Zé Rafael e não conseguiu até este momento um desfecho positivo. Agora, uma contratação que chamou a atenção de todo o país é de que Gonçalo Paciência, atacante português, é o novo reforço do Sport para a temporada de 2025. É claro que foi uma surpresa muito grande, mas quem acompanha o futebol europeu sabe que o Gonçalo Paciência teve seus bons momentos, mas nunca foi um artilheiro, nunca foi aquele cara de grande destaque. Eu vejo ele mais como atacante de beirada do que um centroavante, como muitos têm falado por aí. Outra informação que a gente vai trazer para vocês é de que o Corinthians está avaliando abrir negociações pelo meia Luciano Acosta, destaque do Cincinnati dos Estados Unidos. O jogador de 30 anos de idade foi oferecido ao Corinthians, que está estudando esta possibilidade. A informação ela foi confirmada pelo jornalista André Herman do portal All Sport, além também do interesse do Corinthians em contratar o Pogba, que deu uma esfriada, mas ainda existe a possibilidade do Corinthians fechar esta contratação. Outro jogador que tem girado no mercado é o atacante Viktor Sá, do Krasnodar da Rússia. A informação do jornalista Felipe Silva do All Sport é de que o Vasco e o Santos e também Internacional têm interesse na contratação do jogador, mas que ninguém chegou muito próximo de fechar esta contratação. Outra informação que vamos compartilhar com vocês é de que o Fortaleza está próximo de um acerto com o argentino Gastón Ávila, zagueiro do Ajax da Holanda. Teve certo destaque ali no cenário nacional, foi para a Europa, esperava-se muito mais, mas vamos combinar, o Fortaleza está inteligente no mercado, não está gastando tanto, mas está achando peças pontuais para incorporar cada vez mais e mais o seu elenco. Na minha opinião, um bom reforço para o Fortaleza, uma contratação barata. Já o Palmeiras teria feito sondagem pelo atacante Júnior Santos do Botafogo, que não seria uma contratação fácil. O Botafogo no mínimo vai pedir uns 7 milhões de euros pela transferência do Júnior Santos. E por ser o Palmeiras, dificulta cada vez mais e mais essa negociação, um adversário direto na disputa de títulos na temporada de 2025. E é por isso que eu não acho que o Júnior Santos vai se tornar reforço do Palmeiras. Outra informação que a gente vai trazer para vocês é de que o Santos desistiu da contratação do volante Thiago Maia, que tinha praticamente tudo certo ali, acertado com o Internacional. De última hora, o Santos optou por desistir desta negociação e com isso o Thiago Maia, pelo menos por enquanto, continuará no Santos para a temporada de 2025. Outra informação que vou trazer para vocês é de que o Mirassol acertou a contratação do atacante Cleison, jogador que estava no Cuiabá na temporada de 2024. E não é só ele não, além dele, o Mirassol tem interesse na contratação do zagueiro Alan Empereu, jogador que tem um certo mercado aqui no cenário nacional e com certeza vai chamar a atenção de mais equipes. É o interesse do Mirassol. O Cleison já está acertado, mas o Alan Empereu ainda tem muita coisa para acontecer. Outra informação que a gente vai trazer para vocês é de que o Atlético Mineiro tem interesse na contratação de 2 jogadores para a lateral direita. Primeiro, o Kleven, lateral direito do CSKA Moscou da Rússia. É uma negociação difícil por se tratar de um jogador que é titular absoluto por lá, que tem um mercado muito alto. Mas, em contrapartida, o Atlético tem interesse na contratação do Natanael, lateral direito que pertence ao Curitiba, foi destaque do Campeonato Brasileiro Série B e me parece, pelo menos por enquanto, uma contratação mais viável aos cofres do Atlético Mineiro. Outra informação que vamos divulgar para vocês é de que o CSKA Moscou da Rússia ofereceu uma proposta oficial ao Red Bull Bragantino pela contratação do atacante Alejandro, destaque do Vitória na última temporada e artilheiro também junto ao Yuri Alberto do Campeonato Brasileiro.
O clube russo ofereceu 6 milhões de euros, cerca de 38,4 milhões de reais, na cotação atual pela transferência do Alejandro, que espera uma definição se o Red Bull Bragantino vai ou não aceitar esta proposta. Já o Fortaleza fez aí uma proposta de 2 temporadas e conseguiu avançar nas negociações pelo zagueiro Davi Luiz, jogador que foi sondado por muitas equipes aqui do futebol brasileiro, mas que, segundo o jornalista Caê Mota do GE, ele está muito bem apalavrado com o Fortaleza para a temporada de 2025. Então é isso, família. Estou encerrando por aqui o nosso conteúdo. Espero que vocês aí de casa tenham gostado do nosso trabalho. Se gostou, deixe aqui o seu gostei e também se inscreva no nosso canal. Conto demais com o seu apoio. Fica com Deus e até a próxima. Fui!